Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como montar a máquina de vendas em tech, os desafios que ninguém te conta. Tem uma coisa que ninguém fala no mundo de tecnologia. Vender não tem a ver com ter o melhor produto. Você pode ter um excelente time de engenharia, um software sensacional, um setor inteiro para explorar, mas se você não monta uma máquina de vendas, se você não monta um processo, tudo se torna mais difícil. Não é uma morte rápida o problema. O pior é ter a morte lenta, dolorosa. Enquanto você vê os seus concorrentes com produtos piores crescendo 10 vezes mais rápido que você. E hoje a gente trouxe duas pessoas que estruturaram suas máquinas de vendas e viraram referências em construção dentro dos seus segmentos. Primeiro, André Araújo, CEO da Saraf, transformou uma consultoria em uma máquina de vendas estratégica que atende clientes top do Brasil inteiro. Junto com ela, Matheus Blodor, falei certo? Sim, tá certo. Ai, que bom. CEO da Uno CRM, pegou um mercado caótico de clínicas e hoje já tem mais de 900 clientes, onde ele criou receita recorrente de maneira blindada. Ambos resolveram o mesmo problema de forma diferente. Hoje eles vão contar o que ninguém conta, o que ninguém fala sobre como montar a sua máquina de vendas e os desafios reais para que você consiga, de fato, ter um time que funciona. Andréia, muito obrigado pela tua disponibilidade. Para mim vai ser uma honra bater esse papo com você. Imagina, é um privilégio estar aqui com você, que é isso. Gosto muito dessa família. É porque o príncipe está aqui do lado, sabe? Ele ia participar, mas não tinha microfone. Mas eu amo esses dois. Matheus, e aí, cara? Dá para escalar venda de tecnologia para clínica? Dá pra caramba, e eu vou falar para quem tá ouvindo, você tá construindo mais coisas do que precisa para bater meta. Para de programar e vai vender. Muito bom. Olha só, se você tem uma empresa de tecnologia, se você tem um SaaS, você sabe que o produto é bom, mas que não está vendendo como você gostaria, esse episódio é para você. Mas antes disso, se você está ouvindo pelo Spotify, você pode marcar em seguir e dar 5 estrelas. Toda vez que você faz isso, você fala para o algoritmo do Spotify que é um conteúdo relevante e ele entrega para mais pessoas. Se você está assistindo isso pelo YouTube, você pode dar curtida, você pode dar sua curtida, isso mostra que o nosso trabalho está gerando valor para você. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo quando a gente lançar. Andréia, você como CEO da Saraf desde 2018, né? Antes você era diretora, mas você começou com uma consultoria. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Saraf, para quem você vende e por que foi tão importante para vocês montar uma estrutura comercial. Tá, então vamos lá. Nós somos uma consultoria especializada em controle patrimonial. Tá? O que é o controle patrimonial? Vou simplificar aqui como eu falo para os meus clientes. Sabe aquela plaquinha de patrimônio que todo mundo vê colado em bens, né? Normalmente em hospital a gente vê muito, né? Que a gente está lá sentado sem fazer nada. A gente vê nas cadeiras. Ali é uma parte do serviço, tá? Ali começa o controle. Então, eu vou controlar todos os bens, máquinas, equipamentos que uma empresa precisa. E esse serviço, normalmente é muito utilizado para empresas de grande porte. Então, nós começamos a consultoria atendendo empresas de capital aberto, lucro real, Brasil inteiro. E é muito importante, né, fazer essa gestão e a gente desses equipamentos. E a gente notou aqui no mercado um gap muito grande de conhecimento. A gente está no mercado já há 30 anos, né, Thiago? Fazendo a mesma coisa, tá? E aí a gente precisou, como consultoria, a gente entendeu que tinha aí outras oportunidades, né, no mercado que a gente poderia se reinventar. Hoje a gente percebe que as pessoas querem fazer mais, né, elas mesmas, os próprios serviços. Quando a gente começou a observar isso, a gente viu que tinha ouro dentro de casa. Porque a gente tinha um sistema que a gente atendia os nossos clientes e a gente começou a pensar, falar assim, poxa, por que a gente não começa a vender o nosso próprio sistema? Tipo assim, a gente mata o nosso próprio negócio. Sabe aquela história? Eu vou matar o meu próprio negócio, mas em contrapartida eu vou crescer. E aí foi onde a gente percebeu que a gente precisava entender mais, né? Daí você chegou na nossa vida. E a gente entendeu que a gente precisava entender mais de venda. Porque a gente começou a vender SaaS como serviço, igual a gente vendia consultoria. E quando a gente percebeu que dava para criar uma máquina de venda, nichar nosso produto, né, e proporcionar aí um crescimento muito maior que a consultoria não dá, porque a consultoria não escala,
né? Eu preciso sempre do capital humano, a tecnologia eu consigo escalar. E eu consigo atender o meu próprio cliente de uma outra forma, né? E a máquina de vendas, assim, foi a virada, que é onde a gente entendeu todo o contexto daquilo que eu podia oferecer versus aquilo que eu tinha dentro de casa e mudar ali. Na verdade, teve muita mudança de mindset, né? Sensacional. Matheus, saindo nesse gancho, cara, você criou a Uno em 2022, né? Mas antes disso você trabalhava na área de tecnologia, na Philips, certo? Isso. Software, uma startup, não, na verdade é uma empresa gigante, mas que tinha um software também, né? Uhum. Isso, exatamente. Qual é da Uno? Para quem você vende? Conta um pouco dessa tua trajetória até sair de desenvolvedor para empreendedor. Então, Thiago, nessa época que eu trabalhei na Philips, a gente desenvolvia software hospitalar. Então, assim, eu estava acostumado com esse ambiente hospitalar e era uma pressão muito grande porque se a gente errasse qualquer coisa em código, a gente poderia matar alguém. Então, a Philips sempre teve padrões muito rígidos de atendimento. Isso refletiu também na questão do desenvolvimento. Eles nos preparavam muito bem para construir software e sistemas complexos. E eu recebi o convite para desenvolver o software de uma franqueadora de estética. Então, quando isso aconteceu, no primeiro momento eu achei que eu estava no céu azul, porque era muito mais simples, é um mercado que tem muita demanda, né? Então, eu sempre digo que o mercado de estética hoje, ele é um dos mais poderosos que existe. A gente sempre quer melhorar alguma coisa. Você emagrece e começa a cair o cabelo. Ou aí daqui a pouco você tem algum serviço que você quer fazer de forma recorrente. Aí você estressou e engordou de novo. E principalmente as pessoas querem se sentir bem cuidadas. Mas não existia tecnologia. E aí eu me reuni com os meus 2 sócios, o André e o Sidney. A gente começou a montar um time e nós estávamos extremamente focados em desenvolver o produto. Porque tinha uma coisa que parecia bom no começo, mas na verdade era um doce veneno, que era que a gente tinha um cliente muito grande. Então o cliente crescia, a gente crescia junto com ele. Se ele diminuía um pouco, a gente diminuía também, mas a gente tinha uma receita ali que permitia que a gente financiasse o desenvolvimento do software. Mas chega um momento que as franquias, quando elas estão nas maiores cidades do Brasil, elas acabam tendo um teto e elas expandem de outra forma, mais produto, eles acabam não abrindo mais franquias. A gente parou de receber clientes. Conta aumentando, questão de pandemia, reflexo assim, muita clínica fechando, né, por falta de gestão. E aí eu percebi que não adianta você ter um produto que é bom, né? Desde sempre o nosso software foi muito elogiado pelas clínicas, se você não consegue atingir mais pessoas, porque alguém não vai parar de ser seu cliente só quando ele não gosta de você. Às vezes acontecem outras coisas que estão fora do seu controle também. E aí eu percebi que eu precisava começar a vender, né? Como na minha ignorância eu fui no RD Summit, achava que tinha um problema de marketing, mas eu não tinha nenhum contrato definido de prestação de serviço. E foi quando a gente começou a nossa jornada com a Growth. Legal, legal. Andréia, vocês dois, né? Você tem um ciclo de venda mais pesado, o Matheus tem um ciclo de venda mais curto, né? Vende SaaS mais no volume. Mas você terminou a sua fala dando um gancho em relação à diferença de você vender serviço e vender tecnologia. Porque o serviço você tem um limitador de pessoas, a tecnologia você tem escala. Mas a minha percepção, quando a gente fala de montar abordagem comercial e processo de vendas, é que quando você fala de vender serviço, ele tem uma expectativa de um resultado final. Quando você fala de vender software, parece que é mais intangível, né? Que é menos, sei lá, sabe, menos concreto. Cara, quais são os desafios que vocês passaram na Saraf quando vocês começaram a migrar de serviço para tecnologia? E qual que é a grande diferença quando a gente fala do processo comercial, da área comercial dos dois? Tá, vamos... É bem interessante porque, assim, eu e o Matheus aqui, vai ser interessante porque, assim, são serviços muito... É o sistema, mas são públicos... Muito diferentes, né? Muito diferentes, tá? E aí é bem interessante porque o meu sistema, na verdade, tangibilizou a entrega do serviço, tá? Então, quando a gente fala que SaaS você não tangibiliza, eu entendo, tá? Porém, o meu a gente consegue demonstrar com o nosso sistema o que ele consegue fazer, coisa que meu serviço ele é mais intangível, tá? Como a gente fala em controle, qual que é a principal dor de controle? Eu não consigo controlar.
É o que a gente estava conversando aqui antes. A pessoa pega o computador, leva embora, você esquece, você não tem nenhum sistema de controle, esquece, você vai lembrar daqui 6 meses, pô, cadê aquele computador que estava com essa pessoa? Tá? Então, o meu serviço, ele resolve isso, mas eu não consigo tangibilizar a entrega no sentido de, depois que eu te entrego tudo empaquetado, como que eu vou controlar? Com o meu sistema eu consigo. Então, foi essa sacada. E, na verdade, é bem engraçado, tá? A história. Porque a gente desenvolveu o sistema para uso interno. E na pandemia, a gente achou que ia acabar o mundo. Eu, vendedora, eu falei assim: vou vender para quem? Não posso mais. Falei pro Fernando assim: meu sócio, que ele é o técnico, eu sou a área comercial. Falei assim: eu vou vender isso aqui. Ele falou: você tá maluca? Quem vai comprar? Eu falei: quem quer controlar, que está em home office. Todo mundo foi para home office, todo mundo mandou todas as máquinas para home office. Como que vai fazer o controle disso? E eu comecei a vender na pandemia, foi onde a gente validou, fez o MVP e validou a entrega. Nossos clientes que compraram com a gente na pandemia estão até hoje com a gente, então funciona. E aí foi onde eu consegui mostrar para ele, eu mostro para ele, olha, como que você vai controlar com quem tá? Olha a foto, você vai mandar isso para a pessoa, vai locar esse item, uma pessoa vai levar, vai tirar, sei lá, vamos falar, uma agência de design, que sai o time lá de fotógrafo, você consegue mapear isso, né? Tirar foto, o cara assina, você consegue receber, você consegue tangibilizar. Então, foi uma percepção, para mim, eu tenho muito olhar de gestão, eu vi uma oportunidade aí que no dia a dia se usava como uma ferramenta de trabalho, tá? Só que daí qual que era o nosso desafio? Eu estava há 10 anos vendendo serviço. Como que a gente vai vender um sistema? Né? E a gente começou a vender como se fosse um serviço. Então, a gente prolongou o fechamento, porque eram várias apresentações, eu queria mostrar, eu queria fazer e tal. Eu falei, cara, tá alguma coisa errada, porque como que escala SaaS, né? Daí a gente procurava na mídia, né, a forma de escalar. E aí é onde vem a segunda reinvenção, que a gente fala, que hoje a gente percebe que a gente consegue atingir um público muito maior. A gente está com um time de fechamento, né, de 7 dias, 7, 10 dias eu consigo fechar, tá? Antes a gente demorava 2 meses para fechar um SaaS, e o valor é baixo. Aí, estruturando a máquina de venda, sabendo para quem eu vendo, nichando. Aí daí a gente vem aqui falar com o poder do nicho. Hoje a gente está estudando muito para que nichos, qual a oferta que a gente faz para nichos específicos, tá? Que a gente nem imaginava que podia usar o nosso sistema e está usando de uma outra forma, tá? Por exemplo, mercado de locação, a gente está vendendo muito para locação. E a gente não imaginava, o sistema não nasceu para isso, tá? Então, mas foi a partir de estruturar processos, entender essa diferenciação de serviço, porque eu venho de produto, já foi diferente sair de produto para aprender serviço. E o SaaS, eu falo que é outra linguagem, é outra comunicação, tá? Então, para mim, é mais fácil vender o SaaS, eu consigo tangibilizar, mas a entrega é meio isso contraponto, porque assim, eu mostro para ele como que ele vai fazer. E aí, tanto que a gente está agora crescendo para a área de educação, agora a gente está ensinando a pessoa a cuidar, então cada vez mais tá migrando aí para essa outra área. E aí, Matheus, pegando um gancho da Uno, né, cara, porque você saiu de um desenvolvedor para um empreendedor, né? Cara, qual foi o primeiro insight que você fez para começar a ir para esse mercado de clínica? E quando que você fez a virada de chave de sair de ser um colaborador para ser o CEO da Uno? Conta um pouco para a gente essa história. Cara, então, a empresa que desenvolveu o software para essa franqueadora, ela fechou, né? Eles não administravam bem o caixa. Eu acho que a primeira vez que eu senti que eu estava jogando sério foi no dia que eu não tive dinheiro para folha de pagamento. Então... Isso é legal pra caramba isso. Tipo assim, as boas-vindas, né? As boas-vindas, tapa na cara. Bem-vindo! E eu olhei pro lado, eu vi que eu não tinha ninguém para pedir socorro. Então, eu lembro que eu peguei um empréstimo, parcelei ele 48 vezes, paguei o salário de todo mundo e falei, cara, agora não tem volta. Detalhe, eu tinha acabado... 48 parcelas pra frente. Eu tinha acabado de comprar um HB20 para mim, eu tava com medo da parcela de R$800.
Então, eu olhava aquele boleto, eu suava frio com aquilo. Mas eu pensei assim, beleza, todo mundo tem uma história de que ficou ferrado e se endividou, a minha foi bem rápido, então deve melhorar a partir de agora. E, assim, a gente tentava vender para todo mundo, porque era um software ERP. Aí ele tem agendamento, tem financeiro, contas a pagar, contas a receber. Você não estava focado em clínica nesse momento? Eu estava focado em qualquer coisa, eu estava desesperado. Porque... Alguém vai ajudar você a pagar uma das 48 parcelas. Quem nunca? E é interessante que vem muita distração que na verdade vem disfarçada de oportunidade, porque você acha que você vai vender para alguém, mas no meu caso ali, sei lá, se eu vendesse meu software para imobiliária, era uma coisa que não tinha nada a ver com a clínica. Então, às vezes a gente até vendia, mas depois na hora de dar suporte, meu time não falava a mesma língua. E as necessidades que uma imobiliária tem, por exemplo, que realmente o nosso primeiro cliente, para quem eu vendi, foi uma imobiliária, fiquei super orgulhoso com isso, o que ele precisava ali era muito diferente. Aí eu vendi para a oficina mecânica, vendi para um monte de gente e eu me peguei numa situação que cada um queria uma coisa do sistema, eu estava tentando agradar todo mundo, o software estava virando um Frankenstein e por mais que eu vendia, eu acabava não conseguindo reter essas pessoas e estava desperdiçando mais recursos. E o meu tempo correndo com os boletos chegando. Então esse assim foi um momento assim que me marcou porque eu não percebia como a minha vida era mais simples quando eu tinha que bater ponto. E que momento virou clínica? Então, nessa empreitada ali que eu sabia que eu precisava vender, eu conheci a Growth, a gente entrou no programa de aceleração e uma das primeiras coisas que o meu mentor falou foi que eu precisava do ICP. Eu falei, claro, ICP, pesquisei no Google, vi umas 3 definições, depois, estudando os conteúdos da plataforma, entendi que era o meu perfil ideal de cliente. E ele me explicou que, por mais que eu definisse o ICP, eu tinha que testar minha tese. Então, a gente montou um discurso, e ao invés de eu tentar abordar todo mundo, eu comecei a abordar especificamente clínicas, e eu percebi que, enquanto para os outros eu tinha que prometer um monte de coisa e mudar um monte de coisa para eles talvez comprarem de mim, as clínicas elas estavam muito interessadas em resolver aquele problema. Aí a gente já validou que a gente precisava trabalhar com clínicas. A gente começou a fazer algumas vendas, só que vender de clínica por clínica também era uma coisa que era muito trabalhosa, precisava de um volume muito alto pro MRR que a gente tinha na época, né, para o faturamento recorrente. E eu descobri que dentro da clínica, por mais nichado que o mercado já seja, a gente ainda subnichou para franqueadoras de clínica de estética. Então, olha a sacada, olha a percepção que a gente teve. Por quê? Porque eu pedi ajuda para quem já entendia do assunto. Eu não fiquei tentando descobrir tudo sozinho. Se eu conseguir vender para uma franqueadora, o meu ciclo de vendas vai ser um pouquinho mais longo, mas se eu conseguir fechar com ele, eu vou conseguir trazer 150 clientes de uma vez. Então, quando a gente estruturou a nossa máquina de vendas, a gente passou 2 meses sem fazer nenhuma venda nova, mas só prospectando franqueadora, que era o nosso perfil ideal de cliente. E eu lembro assim que no primeiro contrato que a gente fechou, a gente dobrou o nosso faturamento. Segura essa que eu vou voltar para você. Mas, André, tem um problema que 90% dos fundadores de empresas de tecnologia passam, que é, cara, eu tenho uma solução incrível, eu tenho um excelente produto, mas o meu cliente não consegue entender como ele usa ou qual que é o valor que eu estou gerando para ele. Quando você fala de controle de patrimônio, né, provavelmente num bate-papo assim formal dentro do High Growth Family, quase ninguém entende o que você faz. Ninguém entende. Como você resolveu isso para poder explicar para o seu cliente o problema que você resolve e construir a sua abordagem? Na verdade, é muito aquilo que o Matheus fala. A gente foi eu nichei quem sente essa dor, tá? E aí eu fui criando o discurso aderente àquela pessoa. Aquela pessoa não, aquele nicho e aquele tamanho de empresa. Porque o que acontece, aquilo que o Matheus falou, o mercado, quando você sai para o mercado,
Tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você desenvolve o teu próprio sistema, de não virar um Frankenstein, porque você quer atender todo mundo. E aí chega, todo mundo tem uma ideia, né? Eu sou vendedora, eu não gosto de perder negócio. Então, toda hora eu ia lá e falava assim, dá pra pôr esse botão? Eu falei assim, peraí, dá. Aí eu ia lá, desenvolvendo, vamos colocar aqui, vamos fazer. Chegou uma hora que eu falei, cara, que a gente conversou, eu falei assim, não, chega, tá? Não vamos fazer mais isso. Vamos nichar, entender quem usa, tá? Então, na verdade, a gente tem dentro do nosso nicho, eu tenho 2 nichos. Eu tenho as grandes empresas, hoje a gente tem, assim, empresas com mais de 5.000 colaboradores que usam nosso sistema, tá? Que são empresas bem maduras, são segmento indústria farmacêutica, logística. Então, esse discurso para fazer uma venda dessa, aí eu vou demorar 6 meses, 1 ano. Então, dentro do meu funil, eu tenho um squad, dentro do meu time comercial, eu tenho uma máquina de venda que trabalha este cliente, que é bem longo prazo, tá? E aí eu criei um discurso eu digo assim, para massa, para clientes menores, aonde o foco é controle. O que a gente resolve? Controle. Entendeu? Eu vou controlar esses seus bens, eu vou controlar esses itens de locação. Então, a gente desconstruiu, né? E aí foi muito engraçado, porque o meu sócio ele é bem técnico. E eu sempre pego aquilo lá e falo assim: não, isso daqui uma criança tem que entender. Eu falo assim: minha avó tem que entender isso aqui que eu estou explicando, para que eu consiga tornar mais aderente, tá, ao público final. E passar isso em campanha, quando a gente fala marketing, mesmo a prospecção, a gente tem time de prospecção ativa, mas a gente foca em resolver a dor, tá? Então, isso que o Matheus falou, quando a gente nicha, a gente tem aqui algumas máquinas de vendas, e aí o que acontece? Esse ano a gente cresceu já 40%, nosso LTV tá mais de 20 meses, o cliente ele fica, porque a gente resolve um problema específico, tá? E aí eu consigo chegar nele. Então você concorda que você precisou educar o teu mercado? Eu educo o meu mercado. Não, isso eu educo. Eu educo. Tanto que todas as campanhas de marketing, a gente não consegue fazer uma campanha de marketing, nossa, traz 1.000 leads. Não, isso não existe pra gente. A gente está sempre educando, tá? Então, o que a gente mais faz é educar o mercado, educar o benefício que ele vai ter, o que ele vai deixar de perder, né? Porque não tem nível de consciência. Eu falo que o nível de consciência do nosso cliente ele é baixo. Aonde está a massa, tá? Aonde a gente vê que é um oceano azul, que dá para a gente crescer aí com muita margem, né? Eu tenho que educar. Então, cada vez mais são conteúdos, vídeo, YouTube, até o próprio patrocinado ele tem que ser em tom educativo. Eu tenho que mostrar para ele aquilo que eu entrego. E contigo, Matheus, como é que era o teu desafio quando a gente olha lá para cima, né? Acho que tanto a franquia quanto a franqueadora, porque você precisa agradar os dois, né? Você precisa dar visibilidade para a franqueadora e, ao mesmo tempo, dar valor para o franqueado. Você passa por esse mesmo desafio e como é que funcionava? Cara, então, olhando para trás, a gente vê que é um caminho que fez sentido. Só que, na época, a gente teve que ter muita disciplina para seguir o plano. Eu não sei se muitas pessoas conseguem imaginar o que é você ter uma empresa e ficar 2 meses ligando para pessoas e falando com elas sem vender nada. Desesperador, né? É desesperador e é uma coisa assim que, ao mesmo tempo que isso é um problema, isso é uma oportunidade. Porque se é difícil, tem pouca gente fazendo. Então, a gente desenvolveu uma estratégia em que, primeiro, a gente mapeava a franqueadora que a gente queria atender. E Matheus, eu ia me conectar com o fundador, enquanto o meu time ligava para as clínicas para tentar prospectar elas e conseguir um piloto para mostrar para a franqueadora que a gente tinha potencial de entrar em toda a rede. E assim, a gente era um time pequeno, era eu e uma SDR. Então, enquanto ela estava ligando para essas pessoas, ela ligou para a clínica, para a recepção. Depois, ela conseguiu o nome da dona da clínica, ligou de novo, pediu o nome da dona da clínica, conseguiu falar com a dona da clínica, ela pediu o nome do CEO da franqueadora, conseguiu o contato dele para ele falar comigo. Então, assim, difícil pra caramba. A gente não sabia se ia funcionar, a gente já tinha tentado fazer isso com 10 franqueadoras, e na 11ª, a gente conseguiu uma oportunidade. E
quando você passa por uma jornada assim, você dá valor para qualquer pequena pista que você tem. E eu morro de medo de avião, até hoje eu passo mal todo voo. Mas quando eu consegui o contato com ele e ele falou de fazer uma reunião, não foi uma reunião online, eu peguei o avião e fui lá visitar ele. Então como a gente tinha muito claro que a gente conseguia resolver a dor deles, a gente se preparou com o discurso para resolver o problema deles, a gente já tinha falado com mais de 40 clínicas da rede dele, então a gente sabia os problemas que eles estavam enfrentando e que era uma urgência naquele momento. Esse momento do fechamento ele foi fácil, porque todo o resto foi extremamente trabalhoso e sofrido. Então, eu acho que o insight aqui, Thiago, é esse. Cara, se é difícil... Tem pouca gente fazendo. Tem pouca gente fazendo. E se você é pequeno, você tem que começar fazendo o que ninguém quer fazer. Depois, talvez você pode se dar esse luxo. Mas até hoje, eu tenho contato ali de 30 franqueadores para que eu quero vender. Todo mês eu faço follow-up com eles. Eu tenho quase certeza que nenhum concorrente meu faz isso. Continue não fazendo, isso me ajuda. Isso que ele falou, a resiliência, tá? A gente se identifica muito. Porque às vezes a gente vê assim, todo mundo vendendo. Ai, você não tem uma lista, você não... Cara, não funciona o nosso negócio. É trabalho de formiguinha, a gente faz a mesma coisa. Tanto que eu brinco, eu falo assim, a técnica sanduíche. Eu falei assim, eu vou de cima para baixo e meu time vai de baixo para cima. A meta é ficar conhecido naquela empresa. Eu falei assim, eu quero que na hora do almoço, eles falam assim, nossa, gente, tem um pessoal da Saraf que fica enchendo meu saco, fica ótimo. É essa a meta, tá? E é uma coisa, André, que assim, ó, às vezes é até burrice você tentar falar só com o CEO. Sim, porque imagina, no concordo. primeiro contato, você vai falar com ele sobre a preocupação de perder o notebook? Não, você tem que convencer outras pessoas no meio do caminho. Sim. Eu vejo que isso é muito desprezado. E eu concordo porque, assim, a gente resolve uma dor operacional. Isso foi até um insight que você me deu, Thiago. Então, muitas vezes, o dono não sabe o que está acontecendo. E o dono não vê valor no nosso negócio, ele vê como despesa. Imagina, Matheus, vai lá, cola você a plaquinha, faz ali. E às vezes é a própria aquele cara que você pede para controlar, é o que está provocando ali um prejuízo invisível, eu falo, que você não está sabendo. Né? Então, muitas vezes, o dono da empresa não dá valor. Agora, quem está ali na ponta, o cara está desesperado. O cara fala assim, nossa, a gente precisa da tua ajuda, porque a gente não está conseguindo controlar, a gente está vendo aqui uma série de coisas acontecendo, a gente quer ver, sai para conserto e nunca mais voltou. As empresas não têm ideia de quanto elas perdem dinheiro de máquinas, equipamentos, coisas que saem, remessa de conserto, que vai para conserto e não volta, por falta de controle. E você acaba conseguindo achar um promotor ali no meio. Isso. Que esse é um ponto também. Hoje, eu vejo que isso é muito importante. Você tem que encontrar promotores da tua empresa ali dentro que vão te ajudar a convencer os decisores. Então, ele é um jogo que você tem que passar por múltiplas fases. E a gente fazia isso também. No começo, a gente fez muito isso com a área estética. Então, beleza, passei pela clínica, abordei, mapeei, cheguei na franqueadora, vou chegar no decisor? Não, vou chegar no corpo técnico dele. E a gente mostrava como o software ajudava a cuidar da parte técnica de estética. E cada uma dessas construções, elas acabavam dando mais força para conseguir fazer essa venda complexa. Agora, a gente falando sobre venda complexa, André, você trouxe uma perspectiva que tem alguns clientes seus que fecham muito rápido, alguns que fecham com mais tempo. Cara, conta um pouco sobre o teu ciclo de venda e qual que é o grande desafio de fazer com que essa venda seja efetivada? E quanto tempo ela leva também? O que a gente percebe? Esse cliente que fecha rápido, ele já vem mais educado porque ele vem consumindo o meu produto, consumindo o meu conteúdo há muito tempo. É fato, tá? Isso a gente tem sistemas, tem software que a gente monitora. Uma coisa que, assim, que a gente gosta muito é número, tá? Então, é gestão, número, tá vindo esse lead, tá vindo da onde, quem indicou, enfim, a gente faz todo esse mapeamento. Então, o que a gente nota? Esse fechamento rápido, ele acontece, por quê? Porque ele foi educado, ele já consumiu meu conteúdo, então eu já mostrei para ele que eu resolvo, e aí também é técnica. A gente leva sempre um decisor para nossa reunião de apresentação. Porque daí, como são empresas menores, então a gente entende ali na conversa de qualificação, né, a gente já entende ali a estrutura e a gente sempre leva para a apresentação, a gente nunca leva uma pessoa só.
Uma coisa, a gente não manda proposta, tá? A gente já deixa Boa. aqui. A gente não manda, é um SaaS. É um SaaS. O ticket é baixo? É baixo. Mas eu garanto a conversão e garanto a qualificação que esse cliente vai ficar na minha base, como? Numa reunião. Né? Então, a pessoa está interessada. Então, nessa reunião, a gente leva mais pessoas. Então, normalmente, a gente leva o decisor, né, quem vai pagar a conta, e leva a operação. A gente não leva só o CEO, só o dono. Porque se eu não ganhar a operação, como o Matheus falou, o cara não usa meu software, não usa meu sistema. Então, a gente mapeia quem vai pagar e quem vai utilizar. Com isso, eu consigo ganhar aqui esse tempo de conversão, eu diminuo esse tempo de conversão. Então, ele entra, eu faço o agendamento, dali 10 dias, a gente consegue já fechar o negócio, tá? E qual que é a diferença desse cliente menor para o cliente que leva 4 meses, 6 meses? É o tamanho da empresa. Esse cliente menor é um cliente aí com seus 100 funcionários, 150 colaboradores. Parecido com a Growth. Tá? Parecido com a Growth. Esse ciclo maior, na verdade, a gente tem 3 ciclos de venda, a gente tem 3 squads, né? A gente tem 3 máquinas de venda para clientes abaixo de 200 colaboradores, entre 200 e 600 colaboradores, 200 e 1000 colaboradores, não, 200 e 800 colaboradores e acima de 800. Só que esse acima de 800, quando eu falar em uma empresa de 5.000, 2.000 colaboradores, aí, porque daí eu falo que assim, eu tenho que ouvir muito sims. Eu tenho que ouvir sim da área técnica, do diretor financeiro, de TI, porque daí a gente esbarra com TI. Quanto maior a empresa, TI é um ponto bem sensível para a gente, tá? Porque daí meu sistema ele tem que passar aí por várias qualificações internas para ser aderente para aquela empresa, né? A gente tem que, às vezes, desenvolver integração. Aí a venda é mais longa. Então, só que normalmente, para quem que a gente vende? A gente já tem muito cliente, né? Eu tenho aqui uma coisa boa, que eu já tenho uma base grande de cliente de serviço. Hoje, quem faz inventário comigo, quem contrata o meu serviço, a gente tem um pós-venda, né? Uma estrutura bem bacana, que ele já fica com o nosso sistema. Né? Que Então daí... você já usa o serviço como porta de entrada e Eu depois uso o mantém. serviço. Então, assim, hoje, quando eu olho os meus clientes maiores, o serviço foi uma porta de entrada. E aí eu consigo mas tem toda uma técnica de venda aqui, método de venda, tá? Porque se eu só falar assim, olha, fica agora com o meu sistema, não E não vê valor, né? não Ele vê acha de valor, graça. não. Então eu falo que assim, a gente respira comercial. Meu time interno respira comercial, a Saraf respira comercial. Todo mundo ali é treinado. Até meu técnico de campo é treinado. Ele vai lá, daí ele chama a pessoa, ele mostra como faz, olha a foto aqui, olha aqui como faz. Então, a gente treinou todo mundo para mostrar a usabilidade em quem a gente presta serviço. Matheus, e no teu caso, né? Você falou que você pivotou de venda da clínica direta para a franqueadora. Como é que está o teu ciclo de venda e qual que é o teu desafio na hora de trazer velocidade para esse processo de tomada de decisão? Esse que é o cenário hoje? Sim. Então, um problema que eu cheguei agora, eu bati num teto em relação à prospecção. Todo mundo que é desse subnicho eu já prospectei. E o ciclo de vendas deles continua longo, porque é uma decisão assim que não é fácil você trocar o sistema de uma rede. Você troca o sistema de 100, 200 clínicas. Todas as franquias já têm um sistema ou algumas, cada franquia usa o seu sistema? Nas franquias que nós somos homologados, todas são obrigadas a usar o nosso software. Tem franquias que a gente ainda não conseguiu vender para eles, porque eles têm software próprio, porque eles têm contrato. Então, chegou um momento que a gente percebeu que a gente precisava transformar o nosso produto também. Por 2 motivos. Primeiro, eu consegui um crescimento que, assim, meu faturamento era relativamente baixo, era 150 mil por mês. Então, eu consegui um crescimento exponencial ali quando eu vendi para 2, 3, 4 franqueadoras. E aí foi para quanto? Hoje, a gente está com 7 milhões de faturamento anual. Então, a gente saiu de 2 milhões, 2 milhões e meio para 7 milhões nesse período aqui de 1 ano e meio que a gente está com a Growth. Só que para eu conseguir triplicar o meu faturamento de novo, eu não posso fazer a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Então, o software ERP, ele é um software que ele é complexo de implementar. Você tem que discutir ele com muitas pessoas. E é uma coisa assim que eu vou dizer que não é sexy. Então, ali a gente continua crescendo no Não é grana, né? no mesmo volume de unidades, mas não no mesmo percentual.
E o que nós fizemos? A gente começou a olhar para o mercado de clínicas que não fazem parte de uma franquia. Mas quando eu trabalho com a franqueadora, eu faço cadastro de serviço uma vez e replico para 150 clínicas. Cada clínica individual tem sua realidade. Então, hoje, a gente está se posicionando somente como CRM. A gente fez um produto novo, a gente conversou com os nossos clientes, a gente entendeu o que eles mais gostavam do nosso sistema. Nesse período, graças principalmente ao que a gente aprendeu com a Growth, nós ficamos muito bons de processo comercial e a gente percebeu que essa estrutura de ter um SDR, metrificar número, entender de LTV, CAC, ROAS, ROI, eram coisas que a clínica podia se beneficiar também, fez com que a gente separasse só essa parte comercial. Então, agora eu tenho um segundo produto, que é o Uno CRM. Você não descontinuou o Uno Central. Não, porque ele é a minha vaca leiteira. Ele é o que tem o maior LTV, mas ele é o que tem um ciclo de vendas mais longo. Então, eu continuo vendendo ele exclusivamente para franqueadoras. Mas para eu conseguir crescer em escala, eu fiz um produto que tem 1/3 do ticket médio do RP, mas ao invés de eu levar 1 mês para fazer a implantação, eu faço em 1 hora. Então, antes eu estava colocando o quê? Eu estava colocando 20 clínicas por semana, 10, 15, 20 clínicas por semana para usar o nosso RP. Agora eu consigo colocar 100, porque o produto novo ele é mais simples. Então, isso foi uma lição também, que foi descobrir o que os nossos clientes mais gostam, focar naquilo e simplificar o processo para entregar isso para mais gente, porque numa época em que tecnologia está virando commodity, a gente precisa ter canal de distribuição. Legal, gente. E aí, a gente entra no próximo passo, que você já começou até a arranhar um pouco, que é o time, né? Cara, como é que é a montagem do time? Qual foi, Andréia, na tua visão, assim, né? E a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, que ainda temos desafios nessa ponta, né? Mas, assim, para quem está ouvindo você e está nesse processo de vou montar a máquina, cara, conta um pouco de como é que foram os desafios de montar o primeiro time e construir uma estrutura que efetivamente funcione. Então, vamos lá. O nosso negócio é complexo, o tema é complexo e o tema assusta os vendedores, porque eles acham, fala assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Como você falou assim, porque a gente fala que a gente é um subnicho da contabilidade. Não é nem que a gente é um nicho, é um subnicho da contabilidade. E aí, isso para mim foi bem interessante, porque teve uma desconstrução, porque até então eu acreditava que só eu conseguia vender, ou o Fernando, né, meus sócios conseguiríamos vender. Porque, precisa de conhecimento técnico, precisa entender o cliente e tudo mais. E a desconstrução, o que foi? Com método, né? Então, método e processo. Então, hoje, quando um vendedor chega para a gente, mesmo SDR, em 1 mês e meio já começa a fechar a venda. Caraca. Tá? Uau. Por quê? Porque tem que seguir o processo. Porque antes, eu preciso entender de tudo, de toda a complexidade do que é o ativo imobilizado, nuances contábeis. Não. Você precisa entender até aqui, que é esse script, né? Daí a gente treina, hoje tem bastante material meu, as pessoas falam que sonham comigo na primeira semana. Porque eu ouvi o meu conteúdo, mas foi a melhor coisa, porque a gente estruturou, a gente tem como se fosse uma escola, tá? Então a pessoa entra, primeiro, mas sabe qual que foi a nossa sacada? Eu acho. A gente primeiro ensina como a gente vende, ensina a técnica de venda. Eu só vou falar de produto lá na frente. É a última coisa que eu falo. Então, a gente bate muito técnica de venda, seguir processo, e aí a gente percebe, se a pessoa tem dificuldade com o processo, na segunda semana a gente já percebe que aquela pessoa não vai dar certo. Porque é processo. A gente fala, seguindo o processo, o método, a gente garante resultado. E aí, o que isso facilita, né? Agora, a gente está até no processo de divulgar a vaga, mostrando isso, né? Falando isso. Enfim, a gente vai entrar aqui numa parte de marketing que a gente vai desmistificar o nosso negócio, porque não é difícil vender, né? Então, a gente pegou algo complexo, tá? Desenvolveu um processo, só que a pessoa tem que gostar de estudar, né? O mínimo. Tá? Estudar, e assim, não é precisa estudar processo comercial, né? Entender que eu vendo para pessoas, e aí vem o produto como última coisa, a gente fala sobre produto. E aí dentro do produto tem todos os scripts, a estrutura
que daí a gente junta com o processo comercial e aí a gente consegue fazer isso de forma escalável. Hoje a gente tem tranquilidade tanto de contratar como de desligar. E que nem eu falei para você, a gente está contratando agora Brasil, que a gente viu aí que tem uma galerinha fora de São Paulo Uma que... polêmica, hein? Uma A polêmica. A polêmica. Mas eu concordo contigo, André, porque, cara, assim, se eu puder escolher entre ter presencial e ter home office, eu vou preferir ter presencial. A gente também. Mas se eu tiver que escolher entre não ter e ter home office, eu vou ter home office. A gente também. Você tá gravando? Né? Cara, mas assim, o que acontece? O Thiago da LTJ Contabilidade, ele participou de uma imersão de uma galera aí que eu não vou falar. Os caras aceleraram ele saiu, pegou o caixa dele e contratou 12 pessoas. Contratou 4 SDR, 5 vendedor, 4 caras de growth. Em 2 meses, o que aconteceu? Acabou o caixa. E então, quando você ensina alguma coisa, você tem que ter muita responsabilidade sobre o que você está ensinando. Ele tá rindo, não tô dando expor, não, tô falando sério. Eu falo assim, cara, faça home office, que vai ser legal, que vai ser fácil. Cara, não vai, mano. Você precisa ter muito mais capacidade, você tem que trazer pessoas mais engajadas. O que você me falou da menina? Cara, você trouxe uma menina que é muito boa. Você tá falando de uma característica da pessoa. Isso, é característica e a gente tem a característica de ser remoto. Como a gente sempre atendeu o Brasil inteiro, a gente sempre teve projetos em outros estados, então é do DNA da empresa, já há 30 anos, fazer gestão remota. A gente fazia gestão remota quando não existia gestão remota. Né, em 95, 2000. Antes de pandemia, né? Pandemia pra gente foi a coisa mais fácil. A gente só fechou os notebookzinhos, assim, foi cada um pra sua casa. Já tinha estrutura de reunião, a gente já usava o Teams há muito tempo. Então, faz parte do DNA, por conta de como a gente presta serviço, ter essa característica de gestão de projeto remoto. Agora, o que acontece quando você gerencia remotamente? Eu vou contar essa que vai dar até um corte. Estou eu, durante a pandemia, participando da dele, do time de pré... Na verdade, era um dele que tinha vendas e pré-vendas. A gente fazia uma vez por semana, todo mundo junto. E aí comecei a reunião, um determinado SDR não abriu a câmera. Eu falei, cara, poderia abrir a câmera? Já viu essa história, não? Não, mas eu imagino. Aí ele abriu a câmera. Quando ele abriu a câmera, ele estava deitado na cama, 9 horas da manhã. Aí eu virei e falei assim, cara, eu não acreditei. Eu falei, cara, desculpa, esse negócio atrás de você é um travesseiro? Aí ele, Irmão, se 9 horas da manhã, durante a dele, com o CEO da empresa, o cara tá deitado na cama, o que ele faz quando ele desliga a dele? Dorme, vai embora. Então, assim, dá para fazer home office? Dá, mas tem que achar as pessoas certas, Sim. pessoas comprometidas, pessoas engajadas, tem que ter um nível de acompanhamento e controle mais alto, entendeu? Sim. Porque também o cara pode ir pro escritório e te enrolar, né? Sim. E fingir que tá trabalhando. Eu acho que a questão é justamente essa. Chega um ponto que você não vai conseguir trabalhar com as melhores pessoas que vão ter o melhor comportamento para ficar home office. Então, era o que a gente tá falando antes. Eu acho que vai chegar um momento que, se eu chegar na escala que eu quero, eu vou ter que ter um espaço ali, pelo menos para a gente se reunir, para pelo menos conhecer as pessoas, entender como é que elas funcionam, porque perde muito dessa percepção online. Conversa pelo Discord ou 1 hora por dia. É diferente você ver se ele tá com o ombro caído enquanto ele tá fazendo uma ligação para alguém ou se ele tá motivado. E tá ali corrigindo, tá ali acompanhando, tá ali ajudando, tá ali apoiando. E assim, uma coisa que eu faço até hoje, eu quero jogar para você essa pergunta como é que tá a tua estrutura, mas assim, até hoje eu participo da última etapa de todas as vagas da Growth. Quando não der mais, eu não vou mais participar, mas até hoje eu participo. E ontem eu entrevistei uma pessoa para um cargo de liderança de um determinado setor. O que eu faço? Eu nunca valido a pessoa tecnicamente, porque tecnicamente o diretor que está responsável por ela já validou, e se ele chegou até mim é porque tecnicamente ele está aprovado. Eu sempre pergunto sobre cultura. E a gente recentemente simplificou os nossos valores, a gente tinha 5, a gente só tem 3, que é aprender é tão importante quanto produzir, obsessão pelo resultado e cliente no centro. E quando a gente fala cliente no centro, estou falando tanto colaborador, quanto cliente interno, quanto externo. E aí, eu começo validando essa. Se eu validar essa, eu vou para a próxima. Então eu perguntei, cara, como é que é a tua rotina de aprendizado? Aí ele falou, eu gosto muito de estudar com vídeo. Eu falei, cara, qual foi o último livro que você leu? Não, eu não gosto de ler. Eu falei, beleza. Já é um ponto de atenção. Tem pessoas que são mais auditivas do que visuais e elas podem aprender ouvindo, até audiobook. Mas, normalmente, quando o cara fala que não tem hábito de leitura, é alguém que não tem tanta disciplina de estudo. Porque a leitura ele é complementar aos demais elementos. Por mais que você faça um curso online, vai ter uma parte textual que você vai ter que ler. A minha segunda pergunta foi, cara, qual foi o aprendizado mais relevante que você teve nos últimos tempos? Essa pergunta, ela tem 2 objetivos. Primeiro, ver o quanto que o cara consolida um conhecimento. O segundo, ver o quão frequente foi esse conhecimento. Aí ele falou, cara, o mais importante foi quando eu aprendi a mexer no software XPTO, falou lá de um software de gráfico, eu nem sei o que é. E ele falou, foi 2 anos atrás na empresa XPTO. Eu falei, putz, se o aprendizado mais relevante do cara tem 2 anos e ele não tem hábito de leitura,
check aprendizado, já acabou. Eu não preciso mais validar o resto. Dali pra frente eu converso com ele, cara, e não vou avançar. E eu volto pra líder e falo, cara, ó, esse cara é um líder, ele não tem hábito de aprendizado e de desenvolvimento, ele vai passar isso pra baixo, porque o teu time é reflexo da tua liderança. Então, eu acredito muito nisso. Matheus, como é que tá organizado o time hoje? Você chegou a ter SDR, não tem mais? Conta um pouco pra gente de como é a tua estrutura. Tá. Hoje, na minha estrutura, eu tenho uma head comercial, uma closer e uma SDR. Porque a gente está saindo ainda desse... Como a gente pegou um ICP muito bom, muito bom mesmo, e a gente estava limitado pela capacidade de implantação também, porque é desgastante você implantar um software em 150 empresas ao mesmo tempo. Imagina. Então, a gente manteve essa estrutura. Contratação foi uma questão extremamente desafiadora para a gente. Tanto que no começo, um erro que eu cometi foi que eu contratei a consultoria ali da Growth, né, aceleração na época. Era aceleração? Era. E eu não me meti no processo, porque eu achava que eu não gostava de vendas. Aí a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma gerente comercial e delegar para ela a responsabilidade de montar a máquina de vendas da Uno. Então a gente perdeu um tempo precioso e o meu mentor, ele mandou real. Ele falou, cara, se você não se envolver, se você não quiser aprender sobre isso, não vai para frente. Então, eu acho que o primeiro ponto assim, foi avaliar se eu estava preparado para montar esse processo. A partir daí, eu fazia o papel de closer e eu tinha uma SDR. E essa SDR, hoje ela foi promovida, ela é nossa closer agora. Eu tenho uma head comercial que também foi closer, mas assim, eu ficava muito junto com eles em todo o processo de desenvolvimento. Não tem como você preparar alguém, pelo menos ali no nosso contexto, sem estar junto, sabe? Senão você não sabe o BO que tem, como é que é travado, como as coisas demoram. Chegou um momento ali que, fechou a primeira venda, não tinha um contrato. Como é que o gerente comercial ia resolver de contratar uma advogada para montar um contrato para a gente poder firmar a venda com aquele fornecedor? E agora, o que a gente está mirando, assim, eu não sou fã de ter muitas pessoas no time, não gosto. Eu vi que o Telegram tem 1 bilhão de usuários e 30 pessoas no time, então até chegar em 1 bilhão eu não quero ter mais que 30. E o que eu estou muito focado agora é, assim, duas coisas. Primeiro, a gente contratou uma consultoria para estruturar nossa cultura, nosso processo, estou muito envolvido com isso. Né? Assim como vendas, eu entendi que existia um jeito bom e saudável de fazer vendas, que não é aquela babaquice digital de ficar colocando gatilho em todo mundo. Então, eu aprendi a gostar de vendas. Estou aprendendo agora a gostar de cultura, porque eu vou precisar disso principalmente para os times de implantação. É muito estresse, é muita pressão, é muita coisa acontecendo. E para o processo comercial, a gente está mirando na simplificação. Então, a gente teve, por exemplo, ali no High Growth, a gente teve um acesso ao Robles, que é o CMO. Ele mostrou ali algumas estratégias de go-to-market. Então, a gente está desenhando uma jornada online para eu conseguir fazer o cliente comprar antes mesmo dele falar com alguém. Comprar uma versão barata antes de falar com alguém, se educar, conhecer sobre o processo, perceber o valor, descobrir o aha moment e, nesse momento, a minha closer chega. Então, eu estou estimando que eu vou ter mais umas 2 ou 3 pessoas para esse produto novo. Mas eu acho que a visão principal ao invés de para eu dobrar as vendas, eu ter o dobro de SDR, eu ter o dobro de closer, é prestar atenção em como eu posso deixar meu processo mais inteligente, principalmente com automação e inteligência artificial. Legal. André, o Matheus chegou a citar, né, que vender errado é um cancelamento futuro. Né? Então, ele falou lá que vendeu para uma imobiliária e tal, e por mais que você se esforce muito, ou desenvolva, ou evolua, não é o teu core business, não é o teu foco. Você teve algum desafio nessa ponta de cancelamento? Você teve algum aprendizado de achar o cliente certo? Super concordo com ele. Vender errado é cancelamento. E isso ficou muito evidente no começo, porque no começo, e é bem interessante, né? Eu cheguei até a baixar um pouco o ticket para colocar mais cliente para dentro. Tá? O nosso ticket não é alto, mas eu cheguei aí a fazer algumas coisas. E eu percebi que vender errado é cancelamento certo, tá? E às vezes a gente se empolga muito, e essa questão do comercial é muito que o Matheus falou também. A gente tem um nível de criticidade, a gente descomplicou muito nossa venda,
tá? Mas eu ensino muito time comercial a falar não, tá? Tanto que, assim, tem muita gente que me acha doida, assim, começa a trabalhar e fala assim, mas o cliente, eu falei assim, não, esse cliente não quer. Eu falo assim, ele não quer, ele não está pronto para a minha jornada, ele não está pronto para o nosso produto, porque, olha, tal, tá vendo que ele não tem, por exemplo, um cliente que não tem um ERP, tipo, não usa um Omni, nem um gratuito. A gente não vende, eu não vendo. Porque se ele não cuida do financeiro dele, ele não vai cuidar. Então, tem algumas etapas ali de qualificação que se o cliente não bate, a gente não vende, tá? Isso fez o quê? Por exemplo, esse ano inteiro a gente não teve nenhum cancelamento. O ano passado, que a gente foi mais agressivo comercialmente, a gente teve uma taxa de cancelamento relativamente grande, assim, não foi muito grande, mas a gente teve, acho que chegou a 10 clientes cancelando, tá? Porque a gente ainda estava validando o modelo para ir para escalar. Agora a gente quer escalar. Porque a gente tem uma dor assim, né? Porque o projeto ele é mais rentável. O SaaS ele é mais longo prazo. Então, esse ano a gente decidiu separar mesmo as empresas, né? E focar nesse crescimento do SaaS. Esse eu não tive nenhum cancelamento. Porque eu vendi melhor. A gente cresceu 40%, eu vendi 40% mais. Eu consegui aumentar ticket médio, a gente criou um processo que a gente entra por menor ticket, eu tenho toda uma esteira de produtos, de serviços, que eu vou acrescentando, por isso que eu falo que meu time de pós-venda é muito bom, meu time de consultora é muito bom, a gente treina para identificar a oportunidade, então a gente cresce o ticket desse cliente depois que ele entra. Isso foi influência da Arena? Sim, total. Que Foi lá que vocês desenharam? Foi lá que a gente desenhou. E isso foi exatamente lá que a gente desenhou. Que a gente fez o funil inverso, que até o Douglas falou, o funil borboleta. Entra pelo menor ticket. Então, a gente baixou, né? A gente descomplicou a venda, a gente juntou, tipo, implantação, treinamento. Treinamento a gente cobrava à parte. Cara, pra mim, assim, eu já falei com você isso, velho. Pra mim tinha que virar um boleto só tudo, sabe? Parecido com o que a gente faz na aceleração. Você não sabe onde tá o software, onde tá o serviço. Isso, é o que tá migrando. Porque a gente notou também no ano passado, porque eu pergunto muito. A gente tem muita cultura de perguntar. O cliente quer cancelar? A gente liga, tem coisa que às vezes eu ligo e falo assim, mas por quê? O que aconteceu? Me explica melhor, né? É produto e tal. E a gente percebeu que havia alguns cancelamentos porque o cliente não tinha mão de obra para colocar a informação dentro do sistema. Essa é uma oportunidade de venda de serviço. Uma oportunidade de venda. Hoje a gente vende a mão de obra apartada. Então, hoje, dentro da minha reunião, tá? Ele fala assim, então tá, você quer contratar, você tem. Quem que aí dentro vai colocar as informações dentro do sistema? Quem que vai fazer o inventário para você? Tem um recurso? Não, sou eu mesmo. Mas você é do financeiro? Mas você vai conseguir junto com as suas demandas? Gente, isso é processo. Tá ali no script. Então tá. Olha, porque a gente vende a mão de obra... a mão de obra diária de técnico. Então, se você precisar, eu posso mandar 1 dia, 2 dias, um recurso meu, que eu garanto que todas essas informações vão estar aí dentro. Sensacional. Transformou o motivo de perda em receita. Exatamente. A gente faz muito isso, a gente tem muito esse olhar de o porquê das coisas, tá? Então, a gente consegue escalar, a gente pega esse cliente, é muito caro colocar um cliente para dentro. Para você vender uma coisa só. E a possibilidade de expansão é absurda, né? Exatamente. Então, isso a Growth ajudou a gente a enxergar, porque a gente também tem muitas coisas que a gente fala que parece que a gente está na operação do dia a dia, a gente não enxerga, né? Então, nossas conversas, né? Então, eu falo assim, por que eu posso fazer mais por este cliente? E a gente está nesse processo. Cada vez mais a gente está estudando quais produtos escaláveis, que eu tenho menos mão de obra, mas que eu consigo entregar para esse cara aqui, que ele já está na minha base. Então, quando ele entra, não é o fim da jornada. Na verdade, é o começo da educação dele para ele consumir mais da Saraf. Caraca, sensacional. Matheus, cara, eu não sabia, tá, que a Growth tinha ajudado você na ponta do teu ICBP. Na minha opinião, eu acreditava que quando você tivesse fechado com a gente, você já estava focado nas clínicas e tal. Eu não sabia que isso tinha sido reflexo do trabalho que a gente fez, mas assim, né, você passou tanto, né, pelo nosso acompanhamento quanto na época, imersão, agora é a Arena de... Você já fez a Arena ainda não? Já. Legal.
Cara, e muito empresário, às vezes, percorre uma curva de aprendizado muito mais longo por não, cara, tá tendo um nível de acompanhamento ou ter acesso a framework e metodologia, como é o caso do que a gente faz dentro tanto do High Growth quanto do expansão comercial. Cara, que dica você daria pra galera que tá assistindo você, que tem um SaaS, que talvez nesse momento esteja tentando vender para todo mundo, igual como você estava, né, em relação ao que você teve de resultado e o que mudou para a ONU a partir do trabalho que a gente fez em conjunto? Cara, eu tava pensando aqui, eu acho que a coisa que mais limitou meu crescimento foi eu escolher ficar na ignorância com coisas que, de certa forma, lá no fundo eu sabia que eram inevitáveis, que eu ia ter que dominar para conseguir ter uma vida próspera. Não só para mim, mas também para todo mundo que trabalha com a gente, para a família dessas pessoas. Então, vendo todo o histórico da Growth, vendo tudo que vocês já entregaram e continuam entregando para a gente, porque até hoje, toda vez que a gente se reúne, eu aprendo muita coisa, a menos que você queira ficar na lama, não tem porquê você não buscar um especialista no assunto que vai acelerar em 5, 10 anos as coisas que, ao invés de você aprender apanhando, se endividando, você poderia aprender de um jeito que ainda assim é desafiador, né? Porque cada um tem que fazer a sua parte, mas de um jeito assim que te empolga e te faz querer ser melhor todo dia. Então, eu acho que não se prenda nessas coisas, porque tem uma vida muito melhor te esperando e tem gente bem intencionada, competente, que pode fazer tudo, menos a sua parte. E resultado, assim, o que mudou na ONU pós fazer parte tanto da Arena quanto do High Growth? Cara, eu podia falar muita coisa, assim, tem muito número legal, LTV, ARR, a gente triplicou o faturamento em 1 ano e meio, mas eu acho que a coisa mais preciosa para mim foi no dia que eu descobri que minha mãe estava com câncer e que eu sabia que eu podia levar ela no melhor médico, a gente não ia ter nenhum problema financeiro com isso. Então, a liberdade hoje de estar próximo da minha noiva, da minha família, de poder cuidar das pessoas que eu amo, foi o resultado mais incrível que eu podia ter. Obrigado, tá, Thiago? Eu não sei se eu já te agradeci por isso. Tamo junto, cara. Tamo junto. E você, André, o que você viu mudar na Saraf desde que a gente começou? E é engraçado que, né, quando eu lembro do dia que você e o Fernando entraram, que você falou, cara, já faço parte de um grupo e tal, e era um grupo que eu olhava muito mais para gestão do que para vendas, né, e eu acho que você teve uma evolução muito grande, porque você tem uma série de coisas, né, implementadas, de cultura, de missão, de valores e tal, que normalmente os empresários subestimam. Mas o que teve de transformação, de mudança? Para mim, é sempre assim, sabe? O grande ponto da ignorância é o que você não sabe que você não sabe. É o primeiro nível, né? É o mais difícil de todos. É o mais difícil, porque, por exemplo, eu tô na Saraf, é minha terceira empresa, eu sempre fui empreendedora, sempre empreendi, sempre fui de vendas, sempre falei assim, não, eu sei vender, e sei mesmo. Mas o ponto, quando eu entrei lá e quando eu conversei com você, eu percebi o quanto tinha coisas que eu não sabia que eu não sabia, tá? Então, isso te leva, assim, a muitas reflexões e ao quanto você trava o teu próprio negócio, o teu próprio crescimento, por achar que você sabe muito e desconhecer esse outro lado, tá? Então, para mim, uma das grandes coisas e assim, a gente já tinha cultura implementada, a gente sempre teve, a gente é muito bom de gestão remota, dados, a gente é muito bom em muitas coisas, mas a gente tinha esse déficit no comercial por achar que a empresa dependia da gente. Achar que a gente não conseguiria replicar isso, por ser técnico. E uma coisa, a gente apostava no SaaS, mas a gente não apostava do jeito que a gente está apostando hoje, tá? A gente não tinha visão. Eu acho que é muito sobre isso, é sobre visão. E eu acho que a principal coisa que mudou foi a liberdade de eu poder estar aqui e ter hoje um time vendendo pra gente. E vendendo SaaS, vendendo projetos complexos, tá? Hoje eu tô aqui, eu tô junto com o meu sócio, a gente pode ficar longe da empresa. A gente até ficou fora sexta-feira passada, e olhando o celular, eu falei assim, nossa, ninguém vai me chamar. Ninguém vai me chamar. Eu falei, será que tá tudo bem? Ninguém mesmo vai me chamar?
E ninguém estava me chamando para tirar dúvida de comercial, Então, essa possibilidade de conseguir tirar da minha cabeça, de descomplicar, tá? A gente ainda continua presente, o Fernando continua muito presente, a gente atende, tem alguns clientes que a gente faz questão, sim, de atender, como você falou. Eu gosto de ouvir, eu gosto de pegar o telefone e falar assim, ó, olha só eu fazendo. Entendeu? Tem algumas coisas, mas hoje você percebe que você ensina e é aplicável, aquilo vira um processo, aquilo vira algo que multiplica, vira até uma inteligência artificial que vai imitar aquilo que você está fazendo, né? A gente já está nessa etapa. Então, é muito legal você poder construir, né, solidificar um negócio e saber que hoje roda sem você. E continuar, venda continua acontecendo. É desafiador? Gente, é desafiador. Não vou falar que não seja, né? Mas eu acho que essa virada de chave, sabe? E outra coisa, você falou que a gente começou a implantar lá, a gente sempre teve cultura, quando a gente chegou lá já tinha cultura, mas a gente não tinha cultura de venda, a gente tinha cultura de entrega. E isso é muito importante falar, porque às vezes a gente fala que assim, nossa, a gente vendia, mas a gente percebia que o nosso foco na entrega era muito maior do que na venda. Quando a gente conseguiu, através da cultura, mudar essa chavinha da empresa e ainda está em processo, é aquilo que eu falei, eu tenho uma empresa que vende, eu não tenho só um time comercial. Eu acho que isso é a sacada. Sensacional, sensacional. Bom, vocês ouviram, né, duas empresas, Andréia no mercado com um ciclo mais longo, clientes maiores, né, e um processo mais consultivo, Matheus já com SaaS, que mesmo tendo um ciclo que não é tão curto, mas que vende para empresas menores, com mais escala. Realidades diferentes, mas desafios similares e soluções que funcionaram. Os números comprovam, mostra que isso não é teoria. A Andréia citou o programa de expansão comercial, que é um programa que ao longo de 90 dias você vai ter o acompanhamento da Growth Machine. São 30 de preparação, 3 presencialmente no escritório da Growth, onde você vai ter um dia de prospecção, um dia de processo de vendas e um dia de expansão, onde veio, né, a estratégia de Land Expand, que é o que a gente chama de funil ampulheta. Eu confio tanto no que a gente faz que eu coloco uma aposta contigo. Se no final do terceiro dia você não tiver sua máquina de vendas montada, eu te devolvo 100% do teu dinheiro. E não é teoria, não. Você vai lá trabalhar e construir algo verdadeiro. E detalhe, tem muito evento que você participa que no terceiro dia te abandona. Na Growth a gente não acredita nisso. Você vai continuar sendo acompanhado por 60 dias, porque eu quero de verdade que o teu investimento retorne. Tem um QR Code aparecendo na tela, se você está ouvindo isso pelo Spotify, tem um link na descrição do episódio e também tem um link aqui embaixo. É só você clicar e solicitar seu diagnóstico gratuito. Andréia, quem está com desafio de controlar patrimônio, que está assumindo câmera, que está assumindo notebook, como é que eu te acho? Me acha lá no LinkedIn, André Araújo, tem a Saraf Consultoria, nosso site, né, saraf.com.br. A Central de Ativos, a gente tem página no Instagram, página no LinkedIn, procura a gente nas redes. Matheus, sou dono de uma rede de franquia e os meus franqueados não estão pagando a taxa de royalty direito. Tá tudo falando que vende menos do que vende. Como é que eu acabo com a farra? Todo mundo quer pagar os seus boletos, as pessoas só fazem isso quando elas não têm dinheiro. Contrata a Uno se você quer que as suas clínicas faturem mais de forma previsível e muito lucrativa. Eu estou no Instagram, no @blodorn.mateus. Alguém, por favor, coloque isso A legenda aqui na tela. A editor já ouviu, né? Ganhou um trabalhinho. E no @unocrm.ai, que é onde, nesse software novo, né, para quem não tem a capacidade de colocar o RP, é onde a gente monta o processo comercial da sua clínica e te ajuda a trazer clareza sobre números e, claro, bater a meta. Sensacional. Se você conhece alguém que está precisando vender mais, compartilha esse vídeo. Antes de você sair, tira um print da tela. Se está ouvindo pelo Spotify ou está assistindo isso pelo YouTube, vai lá nos stories, joga, marca @Thiago com TH Reis, @GrowthMachineBR, @Andréia Araújo, tudo junto, e MATHBLODERN. Tá tudo errado. Tá errado, não é esse? Depois eles vão. Não. Então fala direito. @blodorn.mateus. Pô, ele inventou isso. BLODORN.MATHEUS. Boa.
Marcou os 3. Eu quero que você diga qual foi o maior insight que você pegou nesse episódio desse podcast. Todo mundo quiser isso, eu vou compartilhar. E tem mais. Eu deixei um presente configurado dentro do meu Instagram. Você vai receber ele direto na sua DM. Eu te vejo no próximo episódio. Bora.